Ah, e detalhe, hein, mano. Detalhe, hein? Detalhe, hein? Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui, cara, a minha carta do Instagram, né? Cheio de inscritos, funciona demais. Funciona demais. Depois eu conto a história. Eu colei, nossa, velho. Sério, não peguei ninguém, mas eu colei em duas minas que a gente não tinha tempo, em dois grupos de mina e, assim, é inacreditável. É, pessoal, não teve jeito. Tive que vir trazer mais esse corte aqui da entrevista aí do debate entre a Ava e o Mamãe Falei, porque ela dessa vez humilhou ele, fez ele confessar coisa que jamais ele ia confessar. O que é mais legal é a gente poder ver a hipocrisia, a cara de pau desse rapaz, né? Que foi lá na Ucrânia, né? Vocês viram no começo do vídeo, falou que as ucranianas eram fáceis e ela não precisou nem tocar nesse assunto para trazer à tona toda a hipocrisia dele, fez ele confessar direitinho, não precisou brigar, não precisou usar métodos que o MBL gosta de fazer, ir pra porrada, agredir, chamar todo mundo, ficar aquele alvoroço, não. A Ava foi precisa e num debate de palavras conseguiu deixar a mamãe falei quietinho. As principais, eu acho que nós temos que Desculpa, é plano isso. de governo do seu grupo político, tipo MBL? Sim, a gente tá criando o livro amarelo, né? O que é o livro amarelo? O livro amarelo é uma coisa que poucas pessoas aqui no Brasil têm, inclusive o PSDB não tem, né? O PT também não tem, né? O PSOL tem, o Ciro Gomes tem. Nós discordamos desses planos, mas eles, pelo menos, eles têm os planos lá com clareza, tá? Que é basicamente o que a gente acredita pro Brasil em todas as áreas. O que o MBL acredita que o Brasil tem que fazer para a área de engenharia aeroespacial? Ó, tá aqui no livro amarelo. Ó, o que o Brasil tem que fazer em educação? Tá aqui no livro amarelo. Ó, então nós estamos... E não é fácil, tá? É um trabalho, assim, extenuante. Não é trabalho de hype. Não dá hype nenhum. Você escrever um livro daquilo que você quer pra ciência e tecnologia no Brasil. E é um trabalho muito duro. O Mas nós Marx temos... discorda, né? Ele fez Perdão? manifesto comunista, Mas hypou pra diferente, né? caramba. Aí. Lá atrás com... Hypou. Não, na época não tinha curtida. Na época tinha prensa e fuzil na cabeça pra quem discordasse. Vocês vão ver na sequência, depois desse monte de abobrinha que mamãe falei, vocês vão ver a Ava expondo aí a incompetência desse MBL. Saca só. Agora você falou um trem interessante. Você acha que o parlamento não dá conta de pautar isso? Não. Porque eu queria saber a sua percepção sobre o parlamento. Então, por que eleger parlamentares? Eu vejo que tem uma meta do MBL para eleger vários parlamentares. Sim. Qual que é a força que esses parlamentares chegam para mudar questões estruturais no Brasil? Se o parlamento não dá conta disso, eu vejo que vocês nunca tiveram candidato à presidência, por exemplo. Presta atenção agora na cara de pau da resposta do Mamãe Falei. Nossa, excelente pergunta. Eu acho que isso, inclusive, foi um dos erros, um dos maiores erros do MBL ao longo desses anos. A gente sempre foi muito bonzinho. Isso aqui responde até a pergunta do Nando Moura, né? Por que eles ficam com esse comportamento? Nós vamos ter um comportamento agora muito parecido com o que os militares foram, muito parecido com o que o PT foi, muito parecido com o PSDB foi, muito parecido com o que o Bolsonaro foi, não no sentido dos erros que a gente aponta, mas no sentido de entender que esses caras se entenderam como projetos majoritários. Para Durval, agora o MBL ele vai se espelhar agora no partido do presidente Lula. Por exemplo, o PT, ele nunca falou assim, eu vou trabalhar por uma causa. Eu vou trabalhar para eu chegar ao poder. E quando eu chegar ao poder, eu vou implementar isso daqui. Nós estamos fazendo a mesma coisa agora. Durante muitos anos a gente errou, Ava. Eu não vou mentir para você, a gente errou. A gente apoiou, por exemplo, o João Dória. A gente acreditou que o João Dória era quase um de nós. Nunca foi. E a gente foi enganado por ele. A gente trabalhou, por exemplo... Isso aqui, né? É vergonhoso falar isso, mas a gente trabalhou até pro Flávio Rocha tentar ser candidato a presidente. Olha como a Ava dá mais corda pro Mamãe Falei se enroscar. Sua avaliação, não tem nenhum partido político que... Assim, eu vou fazer uma pergunta, Claro. vai soar meio debochado. Não, fica à vontade. E é um pouco debochado mesmo, mas não é esse o ponto. Que seja bom o suficiente pra vocês. Nenhum partido político contempla vocês. Não, e quando vocês criarem esse partido vai contemplar vocês integralmente? Sim, porque é o seguinte, esse partido vai ser criado por nós, para nós. Olha, quase que eu parafraseei um fascista de verdade. O lance é o seguinte, se você pega, por exemplo, os partidos que têm um programa claro do que eles querem, são partidos de esquerda. O PSOL, ele tem um programa claro do que ele quer. É uma exceção. O Partido Novo chegou a ter. Aí se vendeu pro bolsonarismo. E aí, eu chego pra você e falo assim, vamos lá, vamos juntar todos os partidos, e com todo respeito de novo, não tô debochando, tô falando PSDB, MDB, PSD, PSB, PP,
Qual é o programa de governo desses partidos? Esses partidos, eles são um conjunto de pessoas que vão levando recursos para suas regiões, criam um cabresto e ficam se reelegendo, e eles ficam sempre nessa gincana de ter mais poder, onde a gincana mora, a dança das cadeiras, é a eleição. E vocês são oposição ao governo Lula, mas vocês também foram oposição ao Bolsonaro e tudo mais, né? Na verdade, assim, a gente é eu oposição digo ao Lula. vocês enquanto matéria política, Sim, isso. sim. Entendi. Nós somos oposição ao Bolsonaro, não no começo. A gente, na verdade, apoiou o Bolsonaro no segundo turno, o que foi um erro também. E aí o Bolsonaro, em maio de 2019, quando ele começou a atrair a gente, nós somos o primeiro grupo de direita a falar: você está errado e você é um traidor. E foi difícil, Ava. Foi difícil. Nós sangramos, cara. Vou te dizer, a gente sempre é acusado de ser um movimento de internet, que só pensa em like. Pra você ter uma ideia, eu perdi em um dia 100 mil inscritos. O MBL perdeu em uma semana 400 mil inscritos. A gente derreteu nas redes. A gente realmente derreteu. E a gente sentou um dia e falou assim: e aí, o que nós vamos fazer? Mas nós isso é o vamos modus operandi da extrema-direita, né? O modus operandi da extrema-direita é não aceitar discordância. Qualquer discordância... Mas eu diria pra você que isso é o modo da extrema qualquer coisa. Pode ser. Eu não discordo. Agora, a gente inverteu um pouco a cadeira, né? Que você estava me fazendo umas perguntas, agora eu quero entender umas coisas também. Presta atenção no questionamento da Ava. Tem um senso comum sobre o MBL, e eu estou nesse senso comum, e eu tô te pedindo para me ajudar a desmistificá-lo, que é de que vocês fazem parte do germe ali do início, né? Do que veio a se tornar o bolsonarismo. E quando o bolsonarismo se tornou um monstro, vocês, antes até mesmo, você tem razão, vocês foram pioneiros em identificar a messianização da direita no bolsonarismo, mas vocês se enxergam como parte fundadora, ou pelo menos uma mola propulsora do que veio a se tornar o bolsonarismo, ou não? Essa pergunta faz ele confessar tudo. Eu lembro que nos anos 90 não existia debate político no Brasil, não existia direita e esquerda. Existia o PSDB, que era visto como o que se chamava, nem de direita dava pra chamar, era o Partido Azul, e existia o Partido Vermelho, que era o PT. E eu sei que 2013, quando deu o Gigante Acordou, que era uma coisa meio sem pauta, assim, as pessoas meio que falaram assim: eu não entendo nada de política, cara, e eu tô revoltado. Com o quê? Não sei. Eu só sei que eu tô pistola com alguma coisa. E aí, em 2014, houve uma unificação de tudo aquilo que se chamava de direita, porque existia um inimigo em comum, que era a Dilma. Então, se juntou uma massa de pessoas pelo impeachment da Dilma, e nessa massa de pessoas tinha de tudo. Tinha libertário, tinha integralista, tinha intervencionista, tinha liberal, tinha tudo ali. E ninguém meio que sabia muito o que isso era. E a Dilma, na época, com todas as forças do PT, fez de tudo para simplesmente calar qualquer movimento dissidente, né? Inclusive com fake news. Eu lembro, por exemplo, a primeira manifestação do MBL foi pela liberdade de imprensa, quando o Grupo Abril fez uma manifestação colocando a Dilma na capa, e o título era: eles sabiam de tudo. Aí o Grupo Abril foi vandalizado. O MBL fez uma manifestação, foram 6 mil pessoas, pela liberdade de imprensa, saiu na Folha assim: cerca de 1.000 pedem intervenção militar. Então, a gente entendeu que se a gente não fosse chamativo, se a gente não fosse midiático, se a gente não fizesse o show, a gente não seria ouvido. E nós fizemos shows. Fizemos manifestação, eu fui em manifestação do PT pra apanhar, eu me vesti de vagina pra entrar na USP. Nós fizemos tudo isso. O lance é que nós fizemos tudo isso não só pelo show. Nós fizemos porque nós temos uma pauta séria. Nós temos tudo aquilo que a gente acredita, inclusive agora documentado no Livro Amarelo. Então, você pode até dizer assim: um efeito colateral de você transformar a política em uma espécie de espetáculo, né, trouxe a ascensão do bolsonarismo. Eu concordo com você. E você acha que você agora acha que o impeachment da Dilma deu o resultado que vocês queriam quando vocês pediram por ele? Depende. Imediatamente, sim. Depois Queria tirar a Dilma. Queria tirar a Dilma. Em termos de Brasil, com exceção da figura do executivo ali, a pessoa. Não. Mamãe Falei segue com a sua confissão, mas a Ava revela ali qual foi a verdadeira função do MBL na política brasileira. E entendeu, nesse bolo que se chamava direita, que o Bolsonaro era uma figura que poderia trazer o Moro com a Lava Jato, o Paulo Guedes com a agenda liberal, não sei o que lá. E quando ele chegou lá, ele simplesmente traiu todas as pautas que nós acreditávamos. Cara, você vai, eu vou te pedir desculpa por fazer uma citação aqui. Vocês acreditaram mesmo que o Moro era um cara foda?
depende do que você considera foda. Eu digo que pra o você processo, vocês acreditaram que o processo era legítimo do jeito que estava sendo feito, tipo, soltando coisa pro Jornal Nacional, eu vou te dizer soltando uma coisa da coisa. operação, Aí a gente... grampo do neto da Dilma, depois o horário da... Suspendeu o sigilo depois, fora do prazo, tudo isso você sabe de cor, mas sei de cor. só te E aí eu vou te lembrando. dizer uma coisa. E ainda chamou vocês de tonto no final, os tontos do MBL. Tontinhos. Vocês ajudaram o cara a virar o que ele virou e o cara meteu vocês de tonto. Calma, nós não ajudamos nada. Vamos agora acompanhar as convicções da vereadora Ava Santiago, muito boa mesmo. Eu avalio que a gente tem uma extrema-direita cínica, uma extrema-direita hipócrita, que trava os debates importantes para o Brasil, falando que faz que eles detêm a defesa da família. E esses caras não defendem a família. A discussão que a galera levou pra tribuna do Congresso Nacional de defesa contra o banheiro unissex. Bicho, você tem 20 milhões de crianças sem banheiro em casa. Banheiro unissex não é um problema. Eles defendem o problema família, é não ter banheiro em casa. Defende a família Bolsonaro. Entendeu? Então, assim, exatamente. Então, quando eu falo, e talvez tenha sido por isso que a galera falou, a verdadeira defesa da família, que essa é uma coisa que me perguntam muito. Você é evangélica? Sou evangélica, nascida e criada na Assembleia de Deus, do Reteteca, na linha de fogo, mesmo, escola bíblica. Como é que você pode ter apoiado o Lula? Eu apoiei o Lula nos 2 turnos. Eu apoiei o Lula nos 2 turnos porque o que eu achei, o que o bolsonarismo fez, e eu nunca tinha apoiado, eu sou do PSDB, né? Sempre fui do PSDB, votei no Serra, votei no Alckmin, votei no Aécio. Votei no Alckmin 2 vezes, né? Primeiro lá atrás e agora como vice do Lula. Mas assim, eu acredito muito que o que o bolsonarismo fez com a fé evangélica foi muito mais destrutivo do que qualquer ideologia de esquerda, do que qualquer partido de esquerda. Né? Levar pro púlpito. Eu lancei um movimento que era bolsolatria é pecado. Porque a gente cresceu, principalmente a gente que é crente pentecostal, falando de idolatria, a gente quer falar de idolatria da igreja dos outros, sabe? Porque você adora imagem, porque adora Virgem Maria, porque adora santo, porque adora demônio, porque adora orixá. Tudo isso é um problema. Agora, os caras trazerem o Bolsonaro pra dentro dos púlpitos e dizerem que você não é crente se você não votar no Bolsonaro, isso é muito pior do que qualquer crença, até porque as outras crenças não me dizem respeito, não são nem boas nem ruins, não são minhas. Agora, o Bolsonaro dentro das nossas igrejas foi um problemão. E esse bolsonarismo religioso, que pra mim é uma outra fé, é o bolsonarismo evangélico, não é a fé evangélica pra mim. Ele começou a dizer que a defesa da família é defender o Bolsonaro. E não é. Então, quando a gente vem falando de verdadeira defesa da família, é para escancarar que boa parte, inclusive nessa discussão, para quem está nos assistindo flagrado o que eu estou dizendo, essa discussão que teve da urgência na PL do estupro. Bicho, se você der 32 segundos, aliás, 23 segundos, né, que foi o regime de urgência em que aquela PL foi aprovada, que era para prender adolescentes grávidas que quisessem estuprar. Abortar. Perdão, gente, que quisessem... Tô falando, já foi, tá? 9 horas da noite. Semanas, né? Exatamente. O que isso impacta diretamente na vida das mulheres evangélicas? Eu falei isso pro presidente Lula. Tem essa coisa, alguém comentou, ela é conselheira do Lula. O Lula gente, eu sou uma vereadora de Goiânia, o Lula me descobriu lá em Goiânia, eu nunca fui filiada ao PT. Me chamou porque ele viu a minha produção de conteúdo sobre isso, para entender. Eu falei, presidente, sinceramente, se o senhor der 23 segundos para uma mulher evangélica falar o que é prioridade para você, ela não vai falar prender adolescente grávida e estuprada. Se o senhor der 46 segundos, ela não vai falar isso. Se o senhor der 10 minutos, ela não vai falar isso. Porque ela vai dizer que a prioridade dela é ser MEI, ela vai dizer que a prioridade dela é saneamento básico. Então a gente pode discutir segurança e assim por diante. A gente pode discutir pela perspectiva de direita, de esquerda, e aí direita e esquerda também são várias coisas, né? Ele tem liberalismo econômico, tem conservadorismo moral, etc. Vocês sabem disso, beabá da política. A gente pode discutir tudo isso. Agora, a gente não pode permitir que o terrorismo moral se torne a consolidação daquilo que dizem que é a defesa da família, porque as famílias brasileiras querem outras coisas. Muito bom, né, pessoal? E você que é crente, você que está dentro da igreja, assiste essa última partezinha aí das convicções da Ava Santiago. É libertador. Você precisa ouvir isso mais 2 vezes para você se conscientizar do que é o bolsonarismo. Um forte abraço, segue a gente no canal, deixa aquele like e até a próxima.